Assistir a um filme histórico é que nem fazer uma viagem no tempo. Dito isso, eu te convido a embarcar comigo agora numa maratona cinematográfica de 10 longa-metragens inspirados em fatos reais. Nessa jornada pela linha do tempo, cada filme é um ponto de parada pra gente refletir sobre o passado e entender melhor o que o futuro reserva. A nossa maratona começa com um dos maiores clássicos da história do cinema, que dramatiza a rebelião dos tripulantes de um navio em 1905 contra os oficiais superiores. O encouraçado Potemkin do cineasta russo Sergei Eisenstein revolucionou a montagem cinematográfica, e ele fez isso de várias maneiras, como por exemplo alternar tomadas longas e outras curtinhas para dar mais ritmo pro filme. A próxima obra leva a assinatura de outro gênio, o norte-americano Stanley Kubrick. Em Spartacus, ele também se inspirou no espírito revolucionário para contar a história do escravo que enfrentou o exército romano. Na batalha entre as forças do Império e a rebelião liderada por Spartacus, foram usados mais de 8.500 figurantes. O famoso barulho da multidão gritando o nome do personagem, na verdade, foi gravado durante uma partida de futebol americano. A gente segue a maratona com outra batalha de gladiadores, ou quase isso, porque envolve a imprensa e o poder público. Todos os Homens do Presidente é quase um manual sobre as técnicas de jornalismo investigativo contemporâneas. O diretor Alan Pakula representa na tela do cinema a invasão do edifício Watergate que derrubou o presidente Nixon nos anos 70. Como os produtores não conseguiram autorização para rodar na própria redação do jornal Washington Post, eles criaram uma réplica da redação em estúdio. O segurança, Frank Wells, que descobriu a invasão lá no edifício, faz uma pontinha pequena interpretando ele mesmo. Às vezes, uma atitude simples muda completamente o curso da história. O empresário alemão Oskar Schindler é uma dessas pessoas que merecem o nosso reconhecimento como heróis da vida real. Ele salvou a vida de mais de 1.000 judeus no Holocausto, oferecendo emprego na sua fábrica. Na verdade, ele fez isso literalmente comprando as pessoas. O Steven Spielberg comprou os direitos da trama, mas antes de assumir a frente ali do projeto, ele ofereceu a direção para o Roman Polanski, Sidney Pollack, para o Martin Scorsese. A lista de Schindler funcionou como um divisor de águas na carreira do Spielberg, até então ainda muito marcado pelos filmes de ação e aventura. Whoever saves one life saves the world entire. Falando em Scorsese, o próximo longa é todo dele. Gangues de Nova York reconstrói a Big Apple do século XIX, uma época em que as gangues dominavam as ruas. O Martin Scorsese, ou Scorsese, se você preferir, usou o estúdio lendário da Cinecittà, em Roma, para montar uma cidade cenário. Bancado pela Miramax, ele conseguiu concretizar esse projeto muito pessoal e que tinha ficado décadas na gaveta. Da mesma maneira que Nova York cabe num estúdio italiano, a magia do cinema transformou uma antiga fábrica de tecidos no bairro carioca de Bangu num campo de concentração nazista. Eu tô falando agora do filme Olga, do brasileiro Jaime Monjardim. O longa narra a vida de uma militante do Partido Comunista chamada Olga Benário e o relacionamento dela com Luiz Carlos Prestes. Os dois acabaram se apaixonando enquanto planejavam um golpe para derrubar o presidente Getúlio Vargas. Não! Não atirem! Ele está desarmado! Não atirem! Outra passagem surpreendente da nossa história recente é a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Esse é o pano de fundo de A Estrada 47, que resgata o desafio ali de uma infantaria inexperiente aprendendo a sobreviver em combate. O figurino e a direção de arte chamam a atenção pelo detalhe dos uniformes e os armamentos dos pracinhas. As cenas de ação também são muito bem executadas, mas o que interessa mesmo é o relacionamento entre os membros do grupo. O próximo longa faz caminho contrário, se propõe a reconstruir um momento muito falado do período republicano. Getúlio explora a intimidade do presidente nos seus últimos 19 dias de vida, antes do polêmico suicídio com um tiro no peito a 1,5 metro de distância. Só o sacrifício da vida pode resgatar o erro de um fracasso. As filmagens aconteceram no próprio Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, que era a sede do governo federal e foi onde o político teria se matado com um tiro no peito em 1954. Hoje o local é um museu e vale muito a pena ser visitado. Agora vem comigo aqui para Grã-Bretanha no drama de época Duas Rainhas. De um lado, a soberana da Escócia, Mary Stuart, e de outro, a monarca inglesa Elizabeth I. Essas duas mulheres poderosas andaram se estranhando no século XVI. Esse roteiro sensacional leva o nome de Beau Willimon, que é o criador da cultuada série House of Cards. Dá pra entender, né?
Mary Stuart is condemned to death. A gente vai continuar nos bastidores do jogo político com O Oficial e o Espião do diretor Roman Polanski. Um enredo ambientado na França do final do século XIX, quando o capitão francês Alfred Dreyfus é condenado injustamente por traição e preso na Ilha do Diabo. Le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu que nommé Dreyfus Alfred coupable du crime de haute trahison. Jean Dujardin, conhecido pelos seus personagens cômicos, mostra uma versatilidade e uma dedicação assim impressionantes no papel. A pedido do Polanski, dizem que ele enfrentou ali uma dieta drástica para perder peso. Ele jantava às 7 da noite e só voltava a comer no dia seguinte à 1 da tarde. Dizem que o cara criou o jejum intermitente. #foco, #força, #fé. Antes de eu me despedir, eu acho importante dizer que qualquer filme é sempre uma representação, tá? É um olhar de alguém sobre um pedacinho da história. Por mais que a equipe se esforce ali na pesquisa, na fidelidade ao que aconteceu, nada deve substituir o seu senso crítico para tirar suas próprias conclusões. Tem bastante material nessa lista para fazer a gente pensar, pelo menos. Então, boa maratona para você, se divirta. Lembre-se, se precisar, saia, mas se puder, fique em casa.